Exatamente isso, pessoal. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o novo coronavírus Covid-19, que já é uma pandemia, já fez várias vítimas no mundo inteiro e tem preocupado a população. E aí surgem, infelizmente, até as fake news, mitos sobre tudo isso que vem acontecendo. Mas para esclarecer, a gente conta com uma ajuda muito importante agora, que é a infectologista e também mestra em saúde pública, Luana Mariano, que é uma grande parceira já do SBT. No ano passado, ela se tornou a primeira brasileira na história a ir para a maior e melhor universidade em saúde pública dos Estados Unidos. E é diretamente dos Estados Unidos que eu vou conversar com ela agora. Que bom, obrigada por aceitar conversar com a gente sobre esse assunto extremamente importante. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui, Naira. Olá a todo mundo que está em casa, é um prazer poder falar com vocês e poder esclarecer um pouquinho, ajudar a diminuir um pouco, né, a ansiedade de tudo que está acontecendo. Doutora, primeiro para a gente entender, todos estão com medo, né? Muita gente já não sai de casa, todos estão procurando se proteger da melhor forma possível. A primeira pergunta que eu quero te fazer existe a necessidade grande para tanto pânico? Realmente a gente já vem acompanhando, por exemplo, casos na Itália, a cada hora vem atualizando ainda mais, já ultrapassou a China nos registros de mortes, né? E aqui no Brasil ainda não está dessa maneira, mas a gente precisa se preocupar mesmo? Precisa. E aí eu acho que o mais importante nesse momento é separar as informações, entender por que cada uma das coisas está acontecendo. Porque se deixar tudo no mesmo balaio, fica todo mundo maluco e não entende o porquê da situação. Então o que acontece é que essa doença é uma doença extremamente contagiosa. É muito fácil de passar de uma pessoa para outra, muito. Basta estar no mesmo ambiente a menos de 2 metros conversando, mesmo que a pessoa às vezes não tenha sintoma, a gente já tem registro de transmissão entre pessoas, então é muito fácil. A questão é que não é uma doença super letal, quer dizer, ela não mata todo mundo, não é uma doença, não é um ebola, como às vezes as pessoas estão pensando. Ela é uma doença que pode matar, sim, gente que tem outras comorbidades, como a gente chama, outras doenças, hipertensão, diabetes, né, dessas doenças crônicas que a gente fala, e principalmente quem está na faixa acima dos 60 anos. Esse é o grande problema, porque às vezes a gente está na rua, o paciente jovem, né, a pessoa sem nenhum problema, está na rua, ela funciona, ela entra em contato com o vírus, ela mesma pode nem desenvolver a doença ou desenvolver uma doença muito branda, que não dá nada de grandes complicações, mas aí ela volta para casa e ela tem paz e ela tem a voz. Era isso que eu ia te perguntar. Corre o risco de uma pessoa, um jovem, por exemplo, que está com imunidade legal contra essa doença, mas ele não apresenta nenhum sintoma, nem ele sabe que está com a doença e pode transmitir? Pode. Em grande parte dos casos em jovens é isso que acontece. A pessoa, principalmente com criança, a gente chama eles de super dispersores. Essas crianças que entram em contato, não tem nenhum problema de saúde, elas ficam ótimas, e aí, de repente, elas visitam os avós ou visitam alguém de mais idade ou alguém com alguma doença crônica e essa pessoa vai adoecer e vai ter problemas por isso. Então, é daí que surgiu a necessidade de interromper coisas, de fechar comércio, de fechar a escola. Não é porque vai todo mundo morrer, não é isso. Mas é porque o sistema de saúde, ele é limitado. A quantidade de gente que adoece não pode ser muita ao mesmo tempo, porque senão você não tem leito de hospital, você não tem leito de CTI para quem precisa. Então, como ninguém tem imunidade para esse vírus, a perspectiva é de que 70% da população do mundo pegue essa doença em até 2 anos. Então, não pode todo mundo adoecer ao mesmo tempo, porque aqueles pacientes que tiverem casos mais graves não vão conseguir chegar ao hospital. É por isso que a gente pede ao paciente jovem, é por isso que a gente pede àqueles que têm condição que eles permaneçam em casa, que eles evitem contato com essas pessoas mais vulneráveis, até que essa onda maior inicial passe e o sistema consiga absorver tudo o que está acontecendo. Porque esse é o grande desafio. Até porque se muitas pessoas começam a ser contaminadas, a gente não tem nem estrutura para receber todos esses pacientes, né? Por exemplo, aqui em Nova Mutum, o hospital ele já tomou medidas, já está aconselhando as pessoas que às vezes, porque sente um resfriar, é uma gripe, já quer procurar o hospital. Hoje já não é mais segura essa atitude. Quais são os sinais e sintomas do coronavírus para a gente entender, doutora? Os sinais e sintomas não são muito diferentes de uma gripe comum. Tem como a gente diferenciar? Não tem como diferenciar pela clínica, como a gente chama, pelos sintomas, não tem. O que a paciente normalmente tem é febre com tosse seca,
Normalmente não dá muita coriza, o nariz não escorre muito, normalmente isso é pouco. Dor de garganta, e isso é autolimitado na maior parte das pessoas. Quando elas sentem, o que isso quer dizer? Elas sentem aquilo por um determinado período e vai embora do mesmo jeito que chegou. Não seria muito diferente de uma gripe comum. Nesses pacientes que podem fazer doença grave, aí é diferente, porque eles começam com isso e aí evoluem para falta de ar. E aí, quando você tem uma febre acima de 38 associada à falta de ar, um paciente acima de 50 ou 60 anos, ou diabético hipertenso, ou com câncer, ou alguma doença que abaixa a imunidade de forma importante, esse é o paciente que precisa ir ao hospital agora. Então, o apelo que a gente faz a todo mundo é, se você é um paciente jovem, se você tem abaixo de 50 anos e você tem uma saúde boa, você não tem alguma outra doença séria, se você só tiver febre, dor de garganta, dor de cabeça e um pouquinho de coriza, tosse seca, fique em casa, espere um pouco, porque a progressão dessa doença para uma doença mais grave é em outra faixa etária. Essa faixa etária vai precisar daquele leito de hospital ou daquele atendimento que talvez você esteja tomando. Então, é uma questão de coerência e paciência. Tá. E existe um medicamento que possa conter o coronavírus? Eu respondi hoje, no mínimo, umas 1.200 mensagens com relação a isso. Porque apareceu não, né? Foi publicado um estudo falando sobre uma medicação que é uma medicação que a gente usa há muitos anos contra a malária e também para algumas doenças autoimunes, em que o corpo combate a si mesmo. E essa medicação, assim como pelo menos 4 outras, estão sendo testadas ao redor do mundo, em vários centros, para tentar entender se elas têm algum impacto na doença ou não. Uma delas foi publicada hoje, e aí eu não sei se foi um erro de tradução das pessoas quando receberam a notícia por aí, mas essa medicação, o que esse estudo mostrou é que ela tem indícios de que ela pode ser boa. Entendi. Indícios. O estudo, ele não é um estudo forte o suficiente para dizer essa é uma medicação que vai curar todo mundo. Foi com um grupo muito pequeno de pacientes, um critério científico um pouco frágil. Então, ela só está apontando para um lugar. E aí, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos hoje é que o presidente foi à TV e ele disse que é um tratamento promissor e que o FDA, que é o órgão aqui que regula esse tipo de pesquisa científica, ia liberar os centros de pesquisa daqui para fazerem pesquisas em larga escala com essa medicação. Em nenhum momento ele disse que isso é tratamento e que isso cura todo mundo. Isso é muito importante de ser esclarecido para as pessoas, porque eu já tive hoje muitos relatos de gente indo à farmácia comprando caixas e caixas dessa medicação, como se fosse uma medicação sem efeito colateral. Não é. Ela tem efeitos neurológicos, ela tem efeitos visuais, não é uma coisa que você pode sair comprando, nem tomando. E segundo, que ela é muito importante para quem já está doente agora e que pode fazer um caso grave e até morrer se não tiver o acesso à medicação que foi comprada sem base nenhuma. Qual é essa medicação? Ela se chama hidroxicloroquina. Essa é a substância, cloroquina, a gente usa para malária e a gente usa para essas outras doenças. Entendi. O que acontece é que, de novo, ela não é isenta de efeitos colaterais, não existe nenhuma comprovação de que ela funcione de fato para todos os pacientes com a doença. Ela não tem nenhuma evidência de funcionar como profilaxia, quer dizer, se você começar a tomar você não vai pegar, também não existe nada que mostre isso e muita gente depende dela para sobreviver. Então, não tem lógica a gente usar o mesmo comportamento que a gente tem visto ao redor do mundo, que é assim, ó, o pessoal vai no mercado e aí compra tudo que tem no mercado, todo o papel higiênico, a gente está vendo muito isso, né? Compra todo o papel higiênico e volta para casa porque acha que o mundo vai acabar. E aí a outra pessoa que está precisando porque não tem nada em casa, fica sem. A gente fazer isso em termos de produtos já é ruim. Fazer isso com medicação é colocar a vida de alguém sob risco. Então, a gente não pode fazer isso. E até a nossa em risco também, tomando medicamento de forma desordenada. De forma desordenada, pode fazer efeito colateral super grave. Então, assim, não tem razão. A gente precisa de calma, paciência, conhecimento e generosidade. São as 4 coisas importantes para enfrentar isso. Certo.
Doutora, outro ponto que eu quero ver com a senhora também são a questão dos mitos. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Naira, eu fiquei sabendo que se a gente tomar kiwi com laranja e mel e limão, isso mata o vírus e todo mundo está protegido, mil maravilha. E como essas, tem tantas outras receitas milagrosas que as pessoas estão publicando e que, infelizmente, por falta da informação, muitas pessoas acreditam. Não existe essa receita milagrosa, como a senhora esclareceu, e quais são os cuidados que a gente precisa tomar diante dessas fake news? Eu queria muito que houvesse, mas não há, né? Então, assim, kiwi, laranja, limão, mel, pode ser gostoso, mas ele não vai ter nada com relação ao vírus, não. A mesma coisa não funciona com bebida quente, porque tem uma outra coisa circulando sobre tomar chá quente que mata o vírus na garganta, não é verdade. Nenhuma superdose de vitamina, tem gente falando, vou tomar vitamina D em alta dose, melhora a imunidade. Não existe isso. O que funciona é você manter a sua boa saúde, ponto. E isso é se alimentar da forma correta, se manter hidratado o tempo todo, se movimentar em alguma coisa, porque você tem que ter uma reserva para, se por um acaso você tiver a doença, você ter como combater. Então essa é a ideia primeira. Boa alimentação, boa hidratação, isso com relação a você. Com relação às outras pessoas, são as medidas de higiene, como a gente fala. Então primeiro, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Todo o tempo, e isso eu tive aí com você há 2 anos, Sim. Eu insisti tanto sobre isso, e eu fico até triste da gente precisar de uma pandemia para que as pessoas comecem a pensar sobre isso. Mas vamos lá, lavar as mãos, se tiver sujidade visível na mão, tipo poeira, terra, água e sabão. Não usa álcool gel. O álcool gel é para quando a mão está visivelmente limpa. Então, o que eu recomendo? Em casa, até porque está faltando álcool gel, em casa, usa água e sabão. Que sabão? Qualquer sabão. Sabão de lavar o rosto, sabão de lavar o corpo, não faz diferença. Não usa detergente, porque detergente ele tira muito gordura e você acaba, todo mundo que lava a louça sabe disso, você acaba machucando a pele por conta da agressão do detergente. Então usa sabonete comum que você tem em casa. Na rua, se você precisar ir à rua, você usa álcool gel, porque aí fica mais fácil, você não depende desses outros insumos. Apareceu também uma receita caseira de álcool gel, várias na verdade, que envolviam álcool 70 de limpar a coisa em casa, que envolviam até etanol de posto de gasolina. Por favor, não façam isso. Não existe nenhuma comprovação de que isso ajude a combater o vírus, a matar o vírus nas mãos, muito pelo contrário, e ainda pode ser tóxico e ainda pode te dar um outro problema maior. Então não façam isso. Eu sei que a ansiedade leva as pessoas a tentarem procurar 1001 receitas, 1001 opções para lidar com isso, mas a coisa é muito clara e muito simples. Higiene de mãos, manter distância das pessoas. Então, assim, aqui a gente recomenda 2 metros de distância, porque é o suficiente quando você espirra ou tosse. Aquelas gotículas vão sair da sua boca e elas caem, porque elas são mais pesadas que o ar. Então, quando elas caem numa área que se mantém em 2 metros à sua volta. É por isso que quem está acima de 2 metros acaba não sendo contaminado por essas gotículas. Então, a gente pede 2 metros de distância. Se tossir, usa o cotovelo, tosse no cotovelo, porque aí você está concentrando o vírus aqui e não no ar, onde as pessoas podem pegar. Não usa as mãos, obviamente. Então, usa isso daqui. Se você tiver sintomático, se você estiver tossindo, estiver espirrando, você pode usar máscara comum, cirúrgica, que vai ser difícil de achar e está muito cara, então não tem necessidade. Mas, importante quem não tem nada, não tem nenhuma razão para usar máscara nenhuma. Porque a gente vê, às vezes, todo mundo querendo usar máscara, né? E eu acho incrível que as pessoas preferem gastar dinheiro com máscara e outras coisas a lavarem a mão e ficarem e manterem esse isolamento social que a gente está dizendo. Então, assim, não é caro, não precisa de nada. Deixa a máscara para quem precisa, que é quem está dentro do hospital. Porque está faltando já insumo para quem está dentro do hospital. Está faltando. É uma realidade aqui na nossa cidade já também. É uma realidade no mundo inteiro e vai faltar por muito tempo, não é pouco tempo. Então, se a gente não preservar essas pessoas, quando alguém adoecer de fato e chegar até lá, não vai ter ninguém para atender.
Então a gente precisa funcionar como comunidade. As pessoas precisam aprender a viver em comunidade. Essa é uma grande prova da gente enquanto sociedade. Se a gente consegue proteger o outro, se a gente consegue entender os riscos, se a gente consegue agir da melhor forma. Doutora, para a gente finalizar, infelizmente vem aumentando muito os casos na Itália. A China já saiu notícias que começa a se estabilizar a situação na China, é uma coisa que a gente ainda está confirmando. Mas por que a senhora acredita que o caso iniciou na China? Existe um tempo determinado para que esse vírus ele se propague, ou exatamente porque eles estão tomando medidas para conter e está tendo resultado positivo? É sempre muito difícil falar sobre alguns países. A China é um país que é muito fechado em vários níveis, então a gente acaba só sabendo aquilo que eles querem divulgar. Além disso, a China tem a capacidade de fazer algumas coisas por conta do regime em que eles vivem, que os países ocidentais não fazem. Então, há muitos meses, né? Parece que já tem um tempão, mas assim, há uns 2 meses, se eu não me engano, a China começou a fechar os lugares. Vamos fechar a província de Wuhan, ninguém entra, ninguém sai. Coisa que a gente tem dificuldade em fazer no Ocidente. Imagina se, de repente, o prefeito Pivetta vira e fala, não, mudou a partir de hoje, ninguém entra, ninguém sai. E só entra ou sai no dia que eu achar que tem que fazer. A gente não faz esse tipo de coisa. Então, eles são capazes de tomar algumas medidas que favorecem o controle do vírus, que a gente tem uma certa dificuldade. Entendi. Além disso, o resto do mundo inteiro demorou muito para fazer alguma coisa. A gente ficou achando que não ia sair de lá, que não ia fazer, que não ia acontecer. E saiu e está fazendo esse estrago todo. Só quero deixar claro que a Itália está passando por isso tudo, não só porque demorou a agir, mas porque tem uma população muito idosa. E essa população idosa é a população que é o alvo do coronavírus em termos de mortalidade. E é por isso que está acontecendo isso tudo lá. Aqui nos Estados Unidos, os problemas são outros. É uma população muito obesa, uma população com outros problemas de saúde, um sistema de saúde falho. Então, vocês vão ouvir ainda muita coisa sobre problemas aqui. E aí, no nosso país, por mais que a gente fale muita coisa, o SUS é um sistema acolhedor. Então, se as pessoas precisarem, elas não têm barreiras para chegar no sistema, elas vão até lá e elas conseguem. Só que os nossos problemas são outros. É a falta de dinheiro, são as outras doenças que vão acontecer. Vem aí ainda a epidemia de influenza, né? Todo ano acontece na época do inverno. Então, a vacinação vai ser adiantada. Por favor, quem for população de risco, tome a vacina contra a influenza quando ela começar, para evitar já uma parte do risco que a gente pode ter, e tuberculose e outras coisas. Então, assim, cada país vai enfrentar essa epidemia do seu jeito, e é preciso que a gente tenha paciência, porque vai levar bastante tempo. Uma vacina não fica pronta em menos de 1 ano, então entendam isso, mesmo que a gente esteja começando a testar em humanos, leva 1 ano para ela ficar pronta e poder ser comercializada, então, paciência. E a medicação, está todo mundo tentando alguma coisa. Então, em breve, a gente espera ter uma resposta positiva. Mas até esse momento a gente não tem. Então, por favor, lave a mão, mantenha esse isolamento social. E se você tiver com sintomas, fique mais quietinho ainda e se proteja, higienize a casa. Vai dar tudo certo, a gente vai passar por isso. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade, por dar esse tempo tão precioso para a gente. A população, todos nós precisamos muito de informação e é extremamente importante contar com a sua parceria. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente. Mutum tem uma parte do meu coração, tem uma parte da minha família que está aí, tem uma parte do meu coração também. Eu me disponho sempre a ajudar vocês sempre que necessário. Muito obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.